Olá, eu sou Diuli e hoje vim trazer a minha versão do porquê é tão difícil manter a paz nos dias de hoje. O objetivo desse vídeo é trazer a minha versão sobre esse assunto, sendo eu uma pessoa normal, com uma rotina normal, mãe, tem filhos para cuidar, a casa para administrar. Então, uma família com uma rotina normal e, além disso, sendo mulher, trabalhando fora. Então, como manter a paz apesar de toda essa nossa rotina muito estressante e que com muita facilidade nos tira do eixo. E se você se identifica com esse tema, já fica comigo até o final. Vamos lá? O primeiro ponto que eu percebo que mais me tira a paz, que com muita facilidade me faz perder o foco ou até esquecer das coisas realmente importantes para aquele dia, para aquele momento, coisas que são prioridades e que eu preciso realizar. Então, o que faz com que essa distração aconteça com mais facilidade são os excessos de distrações. Então, a gente vive num mundo cercado de distrações atualmente. A gente tem a internet com mil e uma possibilidades ali dentro. A gente tem a televisão, a gente tem até a música e outras formas de distração, né? Joguinhos e tudo mais. Jogos da memória, da paciência, né? Que às vezes a gente usa para se distrair um pouquinho, um xadrez online, alguma coisa assim. Então, tudo isso vai fazendo com que a gente vai perdendo foco. Mas o principal são as redes sociais. Pelo menos para mim. Eu pego o celular para olhar um pouquinho ali no meu feed e quando eu vejo, parece que assim, o tempo voou e eu nem percebi, né? Então passou 30 minutos, passou uma hora e eu nem vi, né? Então eu deixo para utilizar essas redes sociais muito depois da minha rotina, por exemplo, depois das 6 da tarde ou depois das 5 da tarde que eu já fiz tudo que eu tinha para fazer, ou ali depois do almoço, então a gente almoça, aí para digerir a comida, para dar uma relaxada, né? A gente faz uma coisinha mais leve, para fazer algo que não vai gastar energia física, mas então pode ser olhar as redes sociais e se policiar muito para não estender o tempo além do que você pode disponibilizar para isso. Então eu tenho que me policiar muito em relação a isso, porque senão, quando eu vejo, passou o tempo. Então eu me programo para olhar, por exemplo, se eu quero assistir uma videoaula, se eu quero assistir um podcast. Então são momentos que eu sei que eu estou disponível para isso e que eu posso utilizar para fazer essas coisas. Mas o que eu utilizo muito também para não atrasar a minha vida, a minha rotina, e também para estar informada em relação a essas coisas que muitas vezes depende das redes sociais. Eu escuto muito podcasts e eu me informo muito através disso. Então eu utilizo para estudar as redes sociais, né? Principalmente o YouTube, é a rede social que eu mais utilizo atualmente, né? E então como que eu faço para que isso seja de uma forma equilibrada na minha vida, para que isso aí não atrapalhe a minha rotina? Então, eu vou fazendo coisas que são automáticas, escutando podcast. Então, eu estou lá com meu fone de ouvido, eu estou lavando a louça, eu estou organizando a casa. Então, essas coisas que não demandam tanto a minha atenção e que são mais automáticas, eu consigo fazer dessa forma. E aí, eu vou resolvendo duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, eu consigo ter essa dinâmica para isso. Mas, se eu estou lendo algo, se eu estou lendo um livro, por exemplo, e eu quero muito que essa informação seja significativa, então eu não posso ter nada de distração. Tira o celular, tira a música, tira tudo. Não posso ter nada de distração. É eu e o silêncio total. Aí, nesse momento, eu tenho que fugir de todas as distrações possíveis. Então, assim, eu tenho que adequar essa minha rotina ao meu tempo e também à minha demanda. Aquilo que eu sei que funciona para mim. Então, tem gente que consegue assistir televisão e ler e fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tem gente que consegue, eu não consigo. Né? Tem gente que consegue escutar uma música e estudar. Eu não consigo. Mas isso é algo meu, então também o autoconhecimento ajuda muito nesse momento, né? De evitar esses excessos de distrações. A gente sabe que elas estão aí, então a gente tem que reconhecer quais são essas distrações e
Se não pode evitar ou se não quer evitar, porque, pô, é difícil a gente viver desconectado do mundo, né? Eu até já tentei, mas devo dizer assim que foi bem complicado e não consegui, né? Fracassei totalmente. Então, vamos organizar, né? Então, eu me organizei a minha rotina para que eu consiga conciliar tudo e que não fique enlouquecendo com esses excessos, né? E ao mesmo tempo atrasando a minha vida por conta disso. Segundo motivo que eu vejo que a nossa paz se vai são com os excessos de compromissos que a gente acaba agregando, pegando para a nossa vida, né? Então a gente pensa, é só uma coisinha aqui que eu me comprometi em fazer, é só mais uma coisinha ali. E quando a gente vê, a gente não tem tempo para mais nada, a gente está sobrecarregada. Então, os excessos de compromisso com certeza tiram a nossa paz, atrapalham, porque a gente precisa de momentos para pensar, para parar, para descansar. E se até nesses momentos de descanso, que o nosso corpo precisa desse descanso, a gente acha algo para colocar ali naquele momento, não vai ser um momento de descanso de qualidade. Então, nunca vamos estar repondo a energia que o nosso corpo precisa. Porque muitas vezes nem no sono a gente consegue fazer isso. Quando a gente tem um dia com muitos compromissos, quando a gente não parou, tem muita coisa para fazer e sabe que amanhã tem mais ainda. Então a gente não consegue desligar a mente ao ponto de ter um sono bom à noite, por exemplo. Quando a gente chega a esse ponto, a gente precisa repensar as nossas escolhas, as nossas respostas. Muitas vezes a gente acaba se enchendo de compromissos por não conseguir dizer não, porque não quer parecer aquela pessoa ruim, né? Quer ser uma pessoa boa, que ajuda todo mundo. Só que muitas vezes a gente está sem condições de ajudar e ainda assim diz sim para não sair como uma pessoa ruim da história, né? Ou porque a gente gosta muito da pessoa que está pedindo, das pessoas que estão pedindo para fazer essas coisas, esses compromissos, e tem dificuldade de dizer um não. Mas a gente tem que aprender. Eu tive que aprender a duras penas a dizer não, porque eu estava me sobrecarregando, não estava dando conta da minha vida, de todos os compromissos e estava pirando, assim, né? Então, é muito difícil quando a gente percebe que está se prejudicando, quando o nosso corpo está dando sinais disso e a gente é obrigado a tomar uma atitude. Então, aí nesse momento, o corpo já não pede mais, ele exige, ele simplesmente para de funcionar da forma que funcionava antes, não tem mais o desempenho que tinha, a gente começa a ficar doente e coisas começam a acontecer porque o nosso corpo está dando sinais de que está sobrecarregado. Então, para que não chegue a esse ponto, é necessário a gente aprender a filtrar os compromissos, a ficar somente com aqueles que são realmente necessários, com aqueles que é só nós que podemos fazer e aqueles que não são tão necessários assim, aqueles que podem ser realizados por outras pessoas, deixar para essas outras pessoas, porque senão a gente vai se sobrecarregar. E a gente ficando só com o que é extremamente necessário para nós, com certeza, ainda assim vai ser pesado, né? Realizar todos esses compromissos. Vai ser cansativo, vai chegar um momento que a gente vai estar cansado, mas pelo menos a gente não está com aquele excesso de bagagem, excesso de coisas. A gente está com o necessário que nos cansa, mas ainda assim dá para o nosso corpo se reestabelecer. Então, os excessos de compromissos com certeza tiram a nossa paz. Outra coisa que eu percebo que tira muito a paz das pessoas e a minha também é a falta de foco. É fazer as coisas sem um planejamento prévio e ir levando como dá, ir fazendo como consegue, assim, sem ter uma noção mínima e básica dos seus potenciais, de qual a melhor estratégia para realizar aquilo. Então vai fazendo de qualquer jeito, conforme os compromissos vão aparecendo, conforme as coisas vão sendo demandadas e não tem um foco. Não tem um foco de realização, não tem um foco de chegada, muitas vezes nem de partida. Então, assim,
A falta de foco nos faz perder tempo com coisas desnecessárias. A falta de foco atrapalha e muito a nossa vida e consecutivamente tira a nossa paz. De forma indireta, muitas vezes, mas sim porque a gente às vezes acaba enchendo os pés pelas mãos, fazendo de qualquer jeito, fazendo de forma errada ou fazendo coisas desnecessárias por conta da falta de foco. Se a gente se organiza, se a gente planeja as coisas, elas acontecem de uma forma direcionada e as chances disso dar certo é muito maior, porque foi analisado, foi planejado, foi visto e revisto muitas vezes. Agora, quando você vai de primeira, sem saber como é que vai ser, sem ter noção ali dos acontecimentos e vamos ver no que aí vai dar, ou às vezes tem uma noção mais longínqua, assim, talvez vá ser desse jeito ou de outro, assim, vai perder tempo, vai perder um tempo desnecessário, vai perder tempo de todas as formas, assim, pensando em coisas e tentando resolver problemas de última hora, coisas que não estavam planejadas, porque não planejou nada, né? Então a falta de foco atrapalha muito a nossa vida e tira a nossa paz. Também não conhecer os nossos limites, não entender qual é o limite do nosso corpo, a nossa capacidade física, muitas vezes, a nossa energia mental, corporal e tudo mais. Não entender o que nos faz mal, o que nos esgota energeticamente ou de todas as formas, né? Então, saber reconhecer quais são os limites, quais são as nossas potencialidades, nos ajuda muito nesse processo. Nos ajuda muito a filtrar os excessos de distrações, filtrar os compromissos e fazer as coisas com mais foco. Porque muitas vezes a gente se compromete em fazer algo que a gente nem consegue, não tem como fazer. Por quê? Porque aquilo vai além dos nossos limites, vai além do nosso potencial. E muitas vezes fazer aquilo vai trazer um desgaste tão grande que, se pensar bem, se pensar melhor, vai ver que não vale a pena. E claro que conhecer os nossos limites demanda autoconhecimento, autoobservação, demanda tempo para olhar para si e se entender. Mas muitas vezes, só olhar para o nosso passado já vai nos fazer entender melhor isso. Quais foram aqueles momentos em que você não conseguiu fazer tal coisa? Por que não conseguiu? Quais foram os momentos de fracassos? Por que esses fracassos aconteceram? Quais foram os momentos que sim, você conseguiu fazer, que deu certo? Qual foi a técnica? Qual foi a estratégia? O que foi feito ali que deu certo? E isso já vai te mostrando alguns caminhos, né? Já vai dando muitas respostas. Eu utilizo muito isso na minha vida, analisar a minha rotina, analisar os meus fracassos, analisar as minhas conquistas e ver o que está funcionando e tentar adaptar isso que funciona para o máximo de coisas na minha vida que eu consigo e que combina, né? Que tem chance de dar certo também. Aquelas coisas que eu vejo que eu não sou muito boa, que eu não desempenho tão bem, eu tento evitar, ou eu tento passar para outra pessoa, ou eu tento melhorar, se não tem outro jeito, né? Então eu tento fazer de uma forma melhor. Aí eu já sei que eu preciso de mais tempo para a realização daquilo, que eu preciso de um estudo maior em cima daquilo, procurar estratégias melhores do que as que eu tenho utilizado até então. Não é fácil, porém, vale muito a pena fazer esse processo de se conhecer e entender os seus limites. E esses foram os principais motivos que eu percebo que tiram a minha paz e a paz da maioria das pessoas que estão ao meu redor. Então é muito uma autopercepção nesse vídeo. Mas eu percebo também que um planejamento direcionado para a realização das coisas do nosso dia a dia, da vida em geral, funciona melhor para vencer todas essas barreiras, para melhorar o nosso bem-estar e para fazer com que a gente, apesar de tudo, tenha calma e tenha o mínimo de paz possível, às vezes muito mais do que o mínimo. E se você quer entender um pouco melhor também sobre esse assunto, eu indico que assista esse vídeo que eu vou deixar aqui na sequência. Obrigado por acompanhar até aqui, beijos e te vejo nesse vídeo aqui daqui a pouco.